Nós passamos então a realizar a entrevista com Sandra Garlini e o Ronaldo da Silva. Estão presentes aqui conosco. Bom dia, Sandra. Bom dia a você, bom dia aos rádios ouvintes. Muito bom estar aqui novamente nessa manhã friazinha, mas gostosa, iniciando uma semana maravilhosa. 12 graus agora em São Miguel do Iguaçu. Comigo também está Ronaldo da Silva, ele que pertence lá à Autoescola FK, mas Isso, hoje nós estamos com uma missão bem um pouco polêmica hoje, né, Sandra? Exato. É um assunto que está causando bastante polêmica, vamos pôr assim mesmo, né? É uma resolução nova, então ela cria toda uma dúvida, ela deixa bastante dúvidas. Sim. Nós sentamos, conversamos e até, né, mesmo entre nós, já gerou algumas dúvidas e após isso a gente chega num consenso, mas é preciso parar, analisar, estudar, rever, né, para a gente poder entender direitinho. Só para esclarecimento, Ronaldo, hoje você vem aqui então contribuir com a gente, tirar essas dúvidas, né? O teu bom dia para o nosso ouvinte. Bom dia, pessoal, todos os ouvintes da rádio. Bom dia a todos. Então hoje, basicamente, então, vamos tirar todas essas dúvidas que vai estar sendo bastante comentado com todos nós no geral. Para a gente começar, Ronaldo, nós temos então a resolução do CONTRAN número 996/2023. Certo. Qual é o objetivo dessa resolução? Bom, o principal objetivo dessa resolução, então, vem para regulamentar. Porque agora também está bastante na moda as motos elétricas, patinetes, essa coisa mais ecológica, assim, para o pessoal, assim, se locomover, né? Isso, se locomover, uma alternativa. Então, assim, vem mais para regulamentar. Porque motos elétricas, no geral, elas alcançam de 50 a 120 km por hora. Certo. E até então não havia uma resolução, algo que definisse o que seria a regra, o que não seria. Então, essa resolução vem para regulamentar. E as pessoas, o que você tem escutado nas ruas a respeito disso? Acho que tem pouca informação relacionada a isso, né, Ronaldo? Sim, tem pouquíssima informação sobre essa parte de regulamentação. O pessoal já fica meio perdido. Até então, assim, o pessoal tem uma moto elétrica, vai sair andando e tá tudo certo, do jeito, sai sem capacete, de qualquer jeito, assim. Então, de certa forma, como uma moto essas motinhas elétricas, elas têm que ter uma certa regulamentação para isso. Seria necessário o uso de capacetes também, porque, querendo ou não, já é um veículo rápido, é um veículo, acaba sendo perigoso, igual uma moto comum. Entendi. Seguimos aqui com a nossa entrevista e agora eu queria te perguntar então o seguinte: qual é o documento necessário para conduzir os ciclomotores nas vias públicas? Então, o necessário ainda seria, no caso, a carteira de habilitação. Certo. Tanto no caso categoria A quanto a categoria ACC, que no caso a ACC seria específica para os ciclomotores, até 50 cilindradas, no máximo 50 km por hora. No caso das motos elétricas, essas um pouquinho mais potentes, seria necessário a carteira de habilitação categoria A. Certo. Essa categoria A, ela é a mesma da habilitação para motos, conforme a gente já tem hoje em dia, né? Entendi. Então, ela é a mesma. Então, você fazer uma ACC, que seria somente para os ciclomotores, ela nem convém tanto, se vamos pôr assim, porque ela vai ficar especificamente para aquela. Então, se você vai já se dispor a fazer uma habilitação, então, se puder dar uma orientação, faça a categoria A, que ele já vai estar preparado para tudo daí, né? Então, trocando em miúdos, como a gente chama aqui no Brasil, né? Se nesse momento tem alguém saindo para o trabalho, utilizando esse meio de transporte que não possui a categoria A, está irregular? Seria isso? Sim. Seria exatamente assim. Que a partir do momento que foi criada essa resolução, vai ser exigido de todos os condutores no caso das motos elétricas, a carteira de habilitação. Certo. Como é que as bicicletas elétricas devem ser registradas e licenciadas? Bom, no caso, bicicletas elétricas, autopropelidos no geral, não serão necessários registros com Renavan, com toda a documentação necessária.
No caso, seriam os ciclomotores, que agora já seriam enquadrados as motinhas elétricas e tudo mais. Aí, no caso, elas precisariam também, no caso, as mais novas, adquiridas após essa lei, seria necessário o CAT, que seria o quê? A certificação de adequação à legislação do trânsito, onde é informado o modelo, marca, versão. Também seria necessário para o registro a nota fiscal. Esses documentos, assim, vocês podem fazer tudo eletronicamente pelo site do Senatran. Entendi. Em casos de motos já adquiridas com o tempo, assim também, seria necessário fazer, então, para ser todo regularizado. Precisa do certificado de segurança veicular. Esse daí você pode retirar em empresas autorizadas pelo Detran. Ser feito também um laudo de vistoria. Isso também o laudo de vistoria seria feito ali no Ciretran em Medianeira. E também a nota fiscal do veículo. Caso não tenha nota fiscal do veículo, que geralmente assim o pessoal também compra muito essas motinhas elétricas no Paraguai, uma declaração de procedência. Nessa declaração aí também já pode conter todas as informações do veículo, a potência, tudo. Foi legal você ter comentado essa questão do Paraguai, Sandra e Ronaldo, porque o que acontece? Surge de repente a dúvida, comprei no Paraguai, fica mais difícil de realizar esse licenciamento, essa regulamentação ou não? Não fica. Daí assim, na aduana mesmo, essas motos mais novas já são, na alfândega ali, eles já fazem um pré-cadastro no Renavan. Entendi. Já fazem tudo ali certinho para você, ali a partir dali você já dá o prosseguimento no registro. Perfeito. O que tem assim de dúvida que a turma geralmente pergunta para vocês lá, Sandra, que são aquelas mais recorrentes de quem chega, né, de repente tem um veículo desse em casa, um meio de transporte dessa qualidade? Então, exatamente a questão de documentação mesmo, né? Se vai precisar habilitação. Essa minha aqui, precisa, não precisa, eu tenho uma sim. Então, é a questão da dúvida, da potência do ciclomotor ou da bicicleta. Essas são as dúvidas. Então, a gente precisa orientar eles. Olha, até 50 cilindradas, não mais de 50 cilindradas, conforme cada equipamento, né, ele tem ali as suas objeções. Muitos perguntam também, mas aquelas cadeiras de pessoas com deficiência de mobilidade, né, essas estão isentas, tá? Então, para quem tem algum problema de saúde, que realmente usam essas cadeiras elétricas para se locomover, então eles estão isentos disso. Então, são muitas dúvidas sobre isso mesmo. O pessoal está ligando, está pedindo, olha, mas meu pai, ele usa para se locomover, a minha mãe, o meu filho tem um pouco de dificuldade, às vezes ele sai na cidade. Não, quanto a essas, não há necessidade de... Eles ficam isentas, eles não estão dentro da regra. Entendi. Até isso, quem tem interesse em procurar, está no artigo 18 dessa resolução, está bem especificado lá. Ronaldo, e quando a gente fala dessa irregularidade, então quais são as penalidades para quem conduzir ciclomotores sem habilitação ou permissão? Bom, ainda a penalidade para isso vai ser uma multa gravíssima, no caso vai ser gerada essa multa, com a penalidade vai ser paga em R$ 880 ainda. No caso, essa penalidade. É um valor fixo? É um valor fixo de uma multa ali que vai ser gerada. No caso, assim, o agente de trânsito ali vai segurar o seu veículo até uma pessoa habilitada vir poder retirar ele ali. Entendi. Aqui em São Miguel, essa função caberia então ao SMI Trans? Seria isso? Bom, seria a Guarda Municipal, a própria Polícia Militar, seria eles, ou no caso, os agentes de trânsito responsáveis. Quais são as regras de circulação e conduta para os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos? Bom, os autopropelidos em si, tem que seguir as mesmas regras básicas no caso das bicicletas, né? Não podendo andar sobre calçadas, seguindo o mesmo fluxo da via, sempre um pouquinho mais, ou ali mais à direita da pista.
O negócio também, assim, é ver e ser visto. Porque, geralmente, assim, o pessoal ainda não tem tanto respeito também por pessoas com autopropelidos ali, no geral. Então, o melhor é ver e ser visto. Entendi. Então, ele segue exatamente a mesma regra de carros. Não pode ir na calçada, não pode ir em passeios públicos, né? Então, eles precisam andar na via. A gente chama na rua, no asfalto, Sim. igual os carros, né? Um pouco, no mesmo sentido, se o carro está indo sentido para frente, digamos assim, ele vai seguir o mesmo sentido, não pode ser ao contrário, né? E um pouquinho mais para a direita, para ele também não sofrer muita... tá aí esbarrando, ou o carro passar muito próximo dele, né? E os carros vão ter que se adequar, que isso vai ser normal nas ruas, né? Ah, mas eles ficam na rua, ficam atrapalhando o trânsito. É um direito deles. Entendi. Eles também têm direito. O direito de circulação é de todos. Eles fazem parte do trânsito. Eles estão inseridos. Então, eles têm os deveres e eles têm os direitos, como qualquer pessoa, qualquer veículo na via também. O que a gente precisa entender sempre, quando houver alguma dúvida, é que o pedestre ele tem prioridade total naquele espaço ali, não pode ter nenhuma divisão, né? Isso, exatamente. O pedestre, ele tem o direito de ser respeitado em primeiro lugar, né? Então, precisamos entender que os ciclomotores, até mesmo patinete, bicicleta elétrica, enfim, eles precisam respeitar o pedestre da mesma forma. Eles precisam prestar atenção no trânsito. Eles precisam andar conforme a velocidade da via. Eles não podem ultrapassar. São normas, são regras e eles precisam, né? Agora existe uma normativa, uma resolução que, a partir de então, eles vão precisar estar cada vez mais atento a essas normas. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui para a gente falar de um assunto muito importante. Eu acredito que cada vez mais esses veículos eles têm ganhado aqui força, né, na nossa região, no nosso cotidiano, não só em São Miguel do Iguaçu, como Meio de Janeiro, Santa Terezinha, Missal, Itaipulândia. E que me assusta muito, de verdade, assim, eu vou colocar aqui minha opinião, a vulnerabilidade, né? Porque até então as pessoas elas têm percorrido os trajetos sem nenhuma segurança, né? Fica muito vulnerável nesse... Infelizmente, isso a gente vê bastante acontecer. E não, na nossa região, bem próxima a nós, as nossas cidades vizinhas, em Itaipulândia já aconteceu, né? Alguns acidentes. Toledo, acho que foi o último, né? Sim. O Toledo também deu acidente. Então, já estão acontecendo por essa falta de proteção, né? Um capacete, até mesmo cotoveleiras, né? Porque caiu ali, ela vai se machucar, não tem jeito. E as cidades planas, né? Graças a Deus, o nosso relevo aqui nos permite o uso. Verdade. Facilitando o uso por ser plano, né? Então, isso está levando as pessoas a ficarem muito vulneráveis. A gente vê crianças andando de patinete também, sem proteção nenhuma, sem noção nenhuma do trânsito. O patinete entra nessa resolução, não? Não, o patinete não, Tá. ele fica isento, né? Entendi. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Ronaldo é instrutor lá na Autoescola FK, hoje contribuindo com a gente aqui, falando um pouco dessa resolução. É bom ficar atento e qualquer dúvida também no dia a dia pode procurar vocês lá, né, Sandra? Sim, pode nos procurar. Nós vamos fazer postagens de um panfleto bem explicativo, bem bacana. Então, nesse panfleto está até o desenho de quem precisa licenciamento, quem está dispensado. Então, a gente vai divulgar bastante isso. A gente vai mandar para vocês também, para vocês, se vocês quiserem divulgar. Aceitamos, né? sim. Porque só visualizando você já consegue entender bastante dessa resolução.